Olá, eu sou o Thiago Bispo e hoje venho trazer mais um vídeo aqui pro canal do Hacking Club. Bom, só se fala de outra coisa aqui no bairro, né? Cloud Mythos, o novo modelo da Anthropic, que foi anunciado no dia 7 de abril de 2026, mas que ainda não foi publicado, né? É um modelo em que eles dizem que é capaz de fazer inúmeras coisas mais avançadas do que os modelos atuais, como o Sonnet e o Opus, né? Ele é capaz de encontrar vulnerabilidades Zero Day, encadear vulnerabilidades, e o mundo inteiro, né, de cibersegurança, o pessoal que trabalha nessa área ficou preocupado, né? Ficou interessado, ficou com diversas reações diferentes sobre esse modelo. Então vem comigo que nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho do que pode estar acontecendo no mercado, né, a partir desse momento em que a gente tem uma revolução aí da inteligência artificial. Bom, no blog post da Anthropic, né, eles colocam ali as capacidades desse novo modelo do Mythos, principalmente em identificar vulnerabilidades Zero Day. Eles dão um exemplo de uma vulnerabilidade que ele encontrou no OpenBSD, né, uma vulnerabilidade que existe há 27 anos e ninguém tinha descoberto. O modelo foi lá e conseguiu descobrir. Eles falam também de vulnerabilidades do lado de navegadores e até fazem uma comparação com os modelos atuais, né, na capacidade de identificar essas vulnerabilidades. E eles também trazem ali algumas recomendações para o que as pessoas que trabalham na parte de defesa podem fazer hoje, utilizando os modelos existentes para identificar possíveis vulnerabilidades e já corrigir a tempo, preparar os seus softwares para estar amplamente bem, né, defensivos. Eles deixam bem claro que eles não pretendem deixar esse modelo disponível de forma geral, né, para todo mundo, igual os outros modelos são disponíveis. E eles citam, né, algumas razões disso no blog post do Project Glasswing, que também foi uma publicação recente deles, falando, Project Glasswing, né, é uma união ali de marcas que trazem, né, pretendem trazer a cibersegurança para o mundo, né, uma forma de união ali, da AWS, da Anthropic, a Apple, Broadcom, Microsoft, Nvidia, Google, entre outras aí, empresas gigantes da tecnologia. Então eles se uniram utilizando esses modelos de inteligência artificial para definir um ambiente mais seguro, né, na internet. E aí eles falam que não pretendem deixar esse modelo disponível, citam os impactos de cyberataques, né, que podem chegar até 500 bilhões de dólares, e eles citam ali também a questão de ataques patrocinados por estados, né, APTs, outros tipos de ameaças que podem estar sendo utilizadas ali por nações como China, Irã, Rússia, tá? Então eles colocam isso ali como uma das possíveis também, indiretamente, causas, né, de não deixar esse modelo publicamente disponível. E aí entra uma questão que é o porquê que eles revelaram o Cloud Mythos, se eles não vão deixar ele público ou se ainda não estão, né, vendendo esse modelo. E vi várias análises, identifiquei várias pessoas comentando em blogs, e acho que existem duas principais razões, né? O anúncio veio agora, porque os Estados Unidos está em guerra, né, atualmente contra o Irã e, né, vive ali em constante brigas com outros estados. E você revelar que você possui uma arma é uma narrativa de guerra que sempre funcionou muito bem, né? Então, não só arma, mas tecnologias, né, em geral. Foi assim com a corrida espacial na década de 60, quando os Estados Unidos falou, eu tenho a tecnologia para chegar na Lua, imagina o que eu consigo fazer com você, né, Rússia? Então, é sempre importante para um país que está em guerra estar mostrando as tecnologias que ele tem. Então, com essa revelação do modelo do Cloud Mythos, a gente tem essa narrativa também, né? Olha, a gente tem uma arma aqui muito poderosa, capaz de encontrar várias vulnerabilidades. Tem certeza que vocês vão querer brigar com a gente nesse campo aí de cibersegurança, né? Obviamente que o modelo é de uma empresa privada, que é a Anthropic, mas está dentro ali dos Estados Unidos e pode ser utilizado pelo governo para fazer ataques e se proteger também, né, nessas guerras cibernéticas. E outro motivo é que a gente vê uma preparação desde o final do ano passado, 2025, da Anthropic realizar um IPO, né, que é colocar ações na bolsa de valor, transformar a empresa ali em uma empresa de capital aberto. E para arrecadar mais dinheiro, né, ela precisa trazer novidades, trazer especulações, o que você está produzindo para que eu, investidor, vou lá e coloque meu dinheiro. Então, eles planejam em breve soltar um IPO, né, colocar as ações no mercado americano, e aí para isso eles têm que estar, né, agradando ali os potenciais compradores. Então, eu sabendo que você tem um modelo super potente, né, poxa, mais chance de eu querer colocar o meu dinheiro assim que você fizer o lançamento das suas ações. Então, até para arrecadar mais investimentos, né, esse anúncio vem em boa hora. Mesmo assim, eles falam que pretendem aos poucos ir liberando ali em algumas ocasiões esse modelo para fazer alguns testes, algumas defesas, mas que não pretendem deixar ele publicamente disponível igual acontece com o Opus e o Sonnet. Mas será que esse modelo vai ser realmente tão poderoso? Eu tenho visto algumas pessoas céticas em relação a isso, dizendo que a Anthropic, a mesma empresa que falou que a gente ia ter inteligência artificial geral sendo utilizada em todos os lugares, substituindo humanos, não conseguiu atingir isso ainda, está falando agora do modelo que é capaz de encontrar vulnerabilidades em tudo, né? Então existem algumas pessoas céticas, sim, mas é inegável
que a inteligência artificial já faz parte do dia a dia de quem trabalha com tecnologia. E a gente não vai ver mais um cenário em que você trabalhe com tecnologia sem utilizar a inteligência artificial para construir alguma coisa. Seja embutida nas ferramentas que você precisa utilizar todo dia, ou seja ajudando a construir código, a identificar falhas, né? Sempre vai ter. A partir de agora, ou a partir de pouco tempo atrás, sempre vai ter. Tá? Então, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mercado, e quem trabalha com isso precisa se adaptar. Existem os puristas que vão falar que a inteligência artificial não faz um código tão bom igual um ser humano, mas as empresas já estão fazendo layoffs e mandando muita gente embora, né, por causa da automatização, de colocar pessoas para pilotar IA que fariam o que outras 300 pessoas fazem, por exemplo. Né? Então a gente vê essa tendência lá fora, e não só lá, mas aqui em empresas do Brasil também, vários times de tecnologia aí se adaptando, pessoas sendo demitidas, layoffs, né, e muito investimento pesado em inteligência artificial. Então é inegável que você vai precisar aprender a pilotar esses tipos de modelo para se manter no mercado de tecnologia. Bom, as consequências de soltar um modelo tão poderoso, elas não são exatamente novas, porque com o modelo Cloud Opus, a gente já viu uma revolução, principalmente ali no Bug Bounty, né, em que estão sendo automatizadas as tentativas de exploração, várias pessoas que conduzem programas de Bug Bounty dentro das empresas, que são responsáveis por receber ali os reportes, né, já falaram que estão recebendo uma enxurrada de reportes que, obviamente, são feitos por inteligência artificial, muitos deles sem fundamento, a pessoa só pegou o Cloud Opus e rodou lá na aplicação dela e falou, acha qualquer coisa aí, e reporte. Então, já existe, né, uma barreira sendo quebrada ali de reporte de vulnerabilidades nunca antes vista com os modelos atuais. Então, para o novo modelo, isso ainda parece que vai aumentar. Né? Talvez fique melhor os reportes, o volume de reporte que as empresas recebam, mas, né, provavelmente o volume vai ser maior, não só vai ter mais qualidade, mas também mais vulnerabilidades sendo identificadas. E isso, por um lado, é bom, porque a gente tem, né, pessoas identificando vulnerabilidades antes de criminosos, só que abre margem também para os criminosos poderem utilizar esses modelos, se de alguma forma ele vier a ficar público, se vazar, se alguma coisa assim acontecer, os criminosos também vão estar atuando, né, para identificar essas vulnerabilidades. Então vai ser uma corrida aí, a gente já tinha essa corrida, só que ela vai ficar uma corrida bem mais intensa, né? Então, em vez de a gente ter uma corrida ali de 2 Celtinhas, agora a gente vai ter uma corrida de 2 Ferraris, né? Passa a ser algo que pressiona muito mais o mercado de cibersegurança a se adaptar, a construir defesas, né, a estar identificando mais vulnerabilidades. E da mesma forma que a gente viu em outras revoluções, por exemplo, na Revolução Industrial, em que a gente teve ali indústrias têxteis automatizando muita parte do trabalho para criar mais volume de produtos, né, de roupas, de outros tecidos, a gente também vai ver o barateamento dos testes de intrusão, né, dos pentests, das identificações de vulnerabilidades, dos scans, porque esses modelos eles vão fazer com muito mais eficácia e muito mais volume direcionado dessas identificações de vulnerabilidade. Né? Mas não podemos ser ludistas. Os ludistas, na época da Revolução Industrial, eles eram um grupo coordenado ali pelo general Ned Ludd, né, que era contra as máquinas porque estava roubando os empregos dessas pessoas na visão deles. Então eles iam lá à noite, queimavam as máquinas, destruíam as máquinas, achando que eles poderiam retomar a posição que eles perderam. Então a gente não vai conseguir lutar dessa forma contra as máquinas, nós que trabalhamos em segurança da informação, porque é impossível, né? A gente ir lá e destruir as inteligências artificiais, né? Entrar num data center e sair explodindo tudo, não faz sentido. Então a gente precisa se adaptar e saber como trabalhar com elas. E aí a gente vai discutir aí, né, quais que são as possíveis consequências disso. E como a gente faz para trabalhar com elas, né? A gente pilotar essa inteligência artificial, independente se sejam os modelos que estão hoje disponíveis, exige um conhecimento prévio, exige fundamentos nas vulnerabilidades, em segurança da informação em geral. Não tem como, é impossível. Eu tenho certeza que o cara que achou a vulnerabilidade lá do OpenBSD, né, do Cloud Mythos ali, pilotando o Cloud Mythos, ele não tinha nenhum conhecimento de cibersegurança. Para pilotar a IA, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber quais tipos de vulnerabilidade existem, o que você está procurando, porque se você só falar para ela, acha uma vulnerabilidade aí, é bem possível que ela não vai encontrar nada. Então, adicionar contexto, adicionar possíveis impactos, né? A gente, na última live do canal, mostrou que os modelos atuais, a gente usou o Sonnet, ele já é capaz de encontrar várias vulnerabilidades que um pentest normal encontraria, né? Mas algumas ele ainda precisa de um direcionamento, de uma pessoa com, né, uma experiência, falando, opa, isso aqui, né, vai por aqui. Então, se você quiser ver, tá gravado no canal. E a gente mostrou que ainda não existe essa possibilidade de o profissional bem instruído ser das ofertas de vagas de nível de entrada, vagas de júnior, pode ser que fique mais difícil. E para você conseguir uma vaga, né, de especialista, de pessoas que têm ali mais conhecimento, você vai precisar produzir um pouquinho mais, seja write-ups de CTF, seja trabalhando em outras áreas de segurança, talvez segurança defensiva, ou outras áreas de tecnologia em geral, que vai demonstrar que você tem coisas que a IA não tem, né, soft skills, poder de comunicação, porque uma coisa é o Cloud escrever o relatório, mas outra coisa é você apresentar ele para um executivo. Então, esse tipo de skill ele vai ficar cada vez mais valorizado. E ele não pode ser subestimado, né, porque os skills de comunicação, elas são responsáveis hoje por conseguir demonstrar o impacto para os executivos se mexerem, aplicarem as correções. E sobre o que eu falei de o custo de um pentest baratear, não significa também que os salários vão diminuir, tá? Eu acho que isso
Não vai acontecer, porque, na verdade, a gente vai conseguir aplicar pentests a muito mais aplicações do que a gente aplica hoje, né? Hoje, são poucas empresas que contratam pentests, porque o pentest ele é caro, e para aplicações muito específicas, né? Aquela que apresenta mais risco, né? Você vai ver bancos fazendo pentests, porque o risco de um impacto ali num aplicativo, num site de banco é enorme, mas outras empresas ali, né, menores, a padaria da esquina, jamais fariam um pentest. Mas, com agora os modelos de IA barateando, isso pode acontecer, e vai precisar cada vez mais de pilotos desses modelos. E para você ser esse piloto, você precisa aprender cibersegurança, você precisa entender como funcionam os fundamentos das vulnerabilidades, seja ela de web, de sistema operacional, o encadeamento de vulnerabilidades, por que eles acontecem e qual que é o impacto que essas vulnerabilidades trazem para o negócio, para aquilo que você está analisando, para o contexto. E onde que você pode aprender tudo isso, né? Eu convido você a conhecer o Hacking Club, entre aqui na nossa plataforma, nós temos cursos ali diversos, tá? De fundamentos de vulnerabilidades web, fundamentos de vulnerabilidades em sistemas operacionais, como funcionam a parte ali de nuvem, né? Como que você deixa uma nuvem segura, quais são as principais vulnerabilidades de nuvem. E temos também, né, curso de Report Hacking, que vai tratar das soft skills, de como escrever bem um relatório, de como demonstrar impacto, de como comunicar uma vulnerabilidade para diferentes tipos de perfis, né? Seja para um desenvolvedor, seja para um executivo. E com certeza essas skills, elas vão ser úteis por muito tempo, tá? Então, a IA não vai acabar com os empregos, ela só vai filtrar aqueles que realmente sabem fazer as coisas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui um like, né? Manda para quem você achou que gosta, né? E deixe sugestões aqui nos comentários para próximos vídeos também. Valeu, obrigado e até a próxima.